Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 de 2021. Agora, vamos ver as atividades aí da semana 2. Lembrando que a semana 1 já está aqui no meu canal e no final do vídeo eu vou colocar um link e vou colocar também uma playlist com todos os vídeos do PET 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal! Essa semana aí, vamos falar sobre o reconhecimento da independência e a Constituição de 1824. Então, a gente vai ver aí que logo depois da proclamação da independência, ainda houve um processo até que o Brasil efetivasse mesmo sua independência. A gente teve alguns conflitos aí de algumas regiões, ok? Vamos lá, então! Guerra de Independência do Brasil. Após a declaração de independência, em setembro de 1822, algumas províncias controladas pela elite comercial e política portuguesa não reconheceram o governo sediado no Rio de Janeiro. Em províncias como Pará e Bahia, ocorreram, portanto, confrontos bélicos entre defensores da monarquia portuguesa e o governo imperial brasileiro. A Bahia ficou independente da resistência portuguesa em 2 de julho de 1823. No fim do mesmo ano, a última província, a do Grão-Pará, adere à independência. Então, essas províncias, principalmente províncias que eram controladas aí, que tinham grande influência de comerciantes portugueses, elas vão se voltar contra a independência, elas não vão aceitar a independência, e elas vão pegar em armas e a gente vai ter conflitos aí entre o exército que seria do Brasil independente e essas tropas, esses revoltosos que não aceitavam a independência e queriam que o Brasil continuasse dependente aí de Portugal, ok? Reconhecimento internacional. E internacionalmente, o que vai acontecer? O primeiro país a reconhecer o Império Brasileiro foram os Estados Unidos da América, em 1824. Esse reconhecimento está atrelado à doutrina Monroe, política estadunidense que visava eliminar a influência europeia na América e aumentar a dos Estados Unidos na região. Então, o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, que eles estavam colocando em prática a doutrina Monroe, eles queriam fazer o quê? Eles queriam aumentar a influência sobre os países da América, Por isso ele vai reconhecer, ele era bonzinho e estava preocupado com o Brasil. Não, nada disso. Ele estava querendo, aumentar a influência dele aqui na América. Em 1825, após negociação mediada pelos ingleses, Portugal, por uma indenização de 2 milhões de libras, reconhece a emancipação brasileira. Então, Portugal já sabia que não ia conseguir mesmo recolonizar o Brasil, ia ter um gasto muito grande. Ele, com a ajuda lá da Inglaterra, ele vai fazer um acordo com o Brasil e, finalmente, vai reconhecer a independência do Brasil. Claro que o Brasil já vai entrar devendo, ele já vai pagar uma multa, para poder ter essa independência aceita e reconhecida por Portugal. Quem vai emprestar dinheiro para o Brasil? A Inglaterra. A Inglaterra empresta dinheiro e o Brasil já começa uma nação devendo aí. A Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, região que atualmente conhecemos como Uruguai. Essa foi a primeira guerra de que o Brasil participou como nação independente e estendeu-se de 1825 a 1824. O resultado do confronto foi desastroso para o Brasil, que além de perder a Cisplatina, teve de marcar uma intensa crise econômica. Então os gastos com guerra são muito grandes, Então o Brasil vai se envolver nessa guerra da Cisplatina, porque essa região ela queria se tornar independente, queria perder a influência aí do Brasil. A gente vai ter também a Argentina querendo um pedacinho dessas terras aí, e no final das contas a gente vai ter novos países surgindo e o Brasil saindo com uma dívida grande também por causa da guerra, ok? A Confederação do Equador. A Confederação do Equador, de 1824, foi um movimento revolucionário e emancipacionista de cunho republicano e separatista entre os monarquistas e os liberais. Ocorreu na região do nordeste do país em 1824, durante o período do primeiro reinado, quando Dom Pedro outorgou a Carta Magna de 1824, que culminou na elaboração da Constituição Brasileira em março de 1824. Então, a Confederação do Equador vai ser um movimento que queria se separar do Brasil, queria criar uma região independente, uma república independente, E ela vai brigar principalmente com o autoritarismo do Dom Pedro I. O Dom Pedro I que vai ser extremamente autoritário, A gente vai ver isso na Constituição de 1824.
Falando nela, né, a Constituição de 1824 tinha algumas características aí. Primeira, Estado centralizado, monarquia hereditária. Então, o Dom Pedro I era o monarca, era aquele que queria governar, e sucessivamente, né, a sua família que ia continuar no poder. Voto censitário masculino, voto por renda. Então, quem tinha determinada renda que podia votar, não era todo mundo, né? Mulheres nem podiam passar perto da votação, né? Vamos dizer assim, elas não estavam ainda com o direito de votar garantido. E aí a gente tem uma grande característica, né, dessa Constituição de 1824, pessoal, que é os 4 poderes. Por quê? A gente já viu lá, né, no Iluminismo, que a gente tinha a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o Dom Pedro vai criar um 4º poder. Então, o governo brasileiro era dividido em 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. O que é o poder moderador? Era um poder exercido única e exclusivamente pelo imperador, no caso, pelo Dom Pedro, e ele poderia interferir nos outros poderes. Então ele está fazendo o quê? Ele está centralizando o poder nas mãos dele. A gente tem aí um organograma, né, que tem no próprio PET de vocês, mostrando o poder moderador lá em cima, que é exercido pelo imperador, que também exerce o poder executivo. Então, a gente tem aí o poder moderador e o poder executivo sendo controlados aí pelo imperador. O imperador é aquele que controla todos os outros poderes. Então, a gente vai ter aí uma divisão de poderes, mas, no fundo, o poder maior está na mão do Dom Pedro. Agora, vamos à parte mais legal, vamos aí às atividades. Vamos lá? Bom, na número 1, a emancipação do Brasil foi um evento pacífico? Justifique. E aí, foi pacífico? Só na paz, não aconteceu nada? Não, né? Não. Os conflitos em algumas regiões que não aceitaram a independência levaram à morte de milhares de brasileiros. Então, a gente tem a morte aí de várias pessoas. Então, não foi um evento pacífico. Você teve, sim, guerras, né? Você teve, sim, eventos bélicos aí para se conseguir a emancipação do Brasil. Beleza? Número 2, quais as principais características da Constituição do Império Brasileiro? E aí aquelas características que eu tinha colocado lá na explicação, né? O Estado centralizado, monarquia hereditária, voto censitário masculino, voto por renda e os 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário, ok? Na número 3, quais as motivações para a Confederação do Equador? Por que eles estavam se revoltando? Quais os motivos, né? Convocação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição de caráter liberal. Né? Então, eles queriam uma nova Constituição, eles queriam um novo Estado, diminuir a influência do governo federal nos assuntos políticos regionais. Então, eles queriam uma mudança aí nessa política, queriam um Estado independente, acabar com o tráfico de escravos para o Brasil, formação de um governo independente na região. Né? Então, uma república aí, né, na região aí lá do Nordeste. Ok? Número 4, uma questão aí da Unesp adaptada. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Essa aí tá certa? Não, né? A Confederação do Equador foi depois, então tá errada. Instituiu a monarquia como forma de governo a partir de um amplo movimento popular. O povo foi às ruas pedir uma monarquia? Também não, né? Letra C. Propôs, a partir de ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Teve isso? Também não, né? E a letra D. Implicou a adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. Essa aí tá mais ou menos certa, hein? Na verdade, essa aí que tá correta, né? Letra D, porque a adoção da monarquia vai ser uma forma de manter os interesses dos grandes proprietários de terra e dos proprietários de escravos. Beleza? A número 5, também uma questão fechada aí, ó. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico. Então, enquanto as outras, né, nações da América que se tornaram independentes foram para uma república, o Brasil foi para uma monarquia. Por quê? Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros? É porque os brasileiros gostavam de uma monarquia? Vamos lá, letra B. Porque a república traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da proclamação da independência dos Estados Unidos. Vamos ver a próxima. Como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia. Olha, essa aí também interessante, hein? Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exercia sobre os colonos. Essa aí também tá meio estranha, né? Essa aí tá aparecendo com a letra A. Então, a gente pode aí ficar entre a letra B e a letra C. Só que na letra B, porque a república traria forçosamente a abolição da escravidão. Na verdade,
teria, né, como você ter a proclamação da República e continuar com a escravidão, né? Mas isso seria um grande problema, né? Porque seria uma grande discussão, né, se isso realmente se efetivaria. Então, a resposta certa, né, é a letra C, como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia. Então, quando a corte vem para cá, ela fica mais próxima, né, do Brasil, mais próxima da população, e é ela que vai acabar levando o processo de independência, né, o próprio Dom Pedro, que fazia parte da corte portuguesa. Beleza? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, alguns textos aí que se vocês quiserem dar uma pesquisada, dar uma lida e saber mais sobre o assunto. E é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar. É muito importante que vocês comentem aqui no vídeo. Comenta aí o nome de vocês, a cidade de onde vocês são, para que eu mande um salve aí para vocês. Obrigado para quem tem comentado nos vídeos. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!